Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, sou o presbítero professor Tiago e hoje estaremos dando início a mais uma aula da classe Abraão Digital. A aula que estudaremos hoje será a lição de número 7, cujo título é A Sutileza da Relativização da Bíblia. O texto áureo está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática vai dizer o seguinte: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Vamos então, meus irmãos, dar início a esta aula e comentar sobre a perigosa sutileza da relativização da Bíblia, da autoridade bíblica, da inspiração bíblica e do conteúdo sobrenatural contido nas Escrituras. O nosso comentarista ele vai pontuar 4 objetivos da lição. O primeiro é destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. O segundo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. O terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E o quarto, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Então, queridos, para começar nossa aula, eu gostaria de recomendar aos irmãos 3 materiais que eu acho assim muito importantes que eu usei para preparar a aula e que são muito importantes nestes temas das sutilezas contra a igreja, contra a verdade, contra o evangelho. O primeiro deles, que foi muito importante na preparação dessa aula, é este livro, Introdução à Interpretação Bíblica. Tá? É um livro de Craig Blomberg, com mais 2 autores, e é um livro fundamental para nós entendermos e distinguirmos a correta interpretação bíblica da interpretação bíblica desconstrucionista, da interpretação bíblica relativista. O outro livro, irmãos, que eu acho fundamental para os irmãos terem em casa e darem uma lida, é Autoridade Bíblica Pós-Reforma, de Kevin Van Hauser. É um livro que vai tratar do sola escritura, mas vai tratar também de todos os solas da Reforma Protestante e vai resgatar esses valores da Reforma para os dias de hoje. É um livro de importância, assim, muito grande, irmãos. E, por fim, o terceiro livro, que eu acho que é o livro mais relevante para a nossa lição, é um livro organizado por Mal Coach, que chama Os Fundamentos para o Século XXI. Nesse livro, irmãos, nós temos vários artigos sobre os mais variados assuntos, inclusive sobre a interpretação bíblica e sobre os ataques à Escritura Sagrada. Ok? São os livros que eu usei para preparar essa aula. Vamos então ao conteúdo. Meus queridos, vamos lá. Para contextualizar esta aula, irmãos, eu acho que é importante que nós mostremos para os alunos que desde meados do século XVIII, do século XIX principalmente, existe um movimento intelectual nascido após o iluminismo, nascido e criado no cientificismo do século XIX, que busca desconstruir a visão conservadora da Bíblia, a visão tradicional da Bíblia, desconstruir a interpretação bíblica tradicional que nós temos desde a época de alguns dos pais da igreja. E nessa toada, nós temos também alguns líderes evangélicos nos dias de hoje que vêm relativizando a autoridade da Bíblia. Historicamente, irmãos, a Bíblia sempre sofreu ataques. A partir do século XIX, esses ataques aumentaram. Graças a quê? Graças a, em primeiro lugar, uma nova escola de interpretação que surgiu no século XIX, chamada de a alta crítica. No século XIX, basicamente, a interpretação bíblica foi dividida em 2 escolas fundamentais, a baixa crítica e a alta crítica. A baixa crítica era a escola tradicional, que partia do estudo da Bíblia para compreender melhor a revelação de Deus. A alta crítica, por sua vez, já impunha os instrumentos da crítica literária secular sobre as Escrituras. Portanto, a alta crítica ela retirava todo o sobrenaturalismo, toda a espiritualização, todo o caráter sobrenatural da Bíblia. Essa alta crítica vai ser influenciada principalmente por uma escola chamada Escola de Tübingen,
uma escola teológica na Alemanha, vamos falar dela daqui a pouco, tá? Atualmente, irmãos, e então desde meados do 19, a Bíblia vem sido atacada em sua existência, a Bíblia já foi muitas vezes destruída, então a Bíblia vem sendo atacada em sua natureza divina. Escolas pertencentes a ramos da alta crítica vão tratar a Bíblia como um livro comum. A Bíblia vem sendo atacada em sua autoridade e a Bíblia vem sendo atacada em sua relevância para o mundo contemporâneo. Não é à toa que nós temos casos, inclusive citados pelo comentarista da lição, de pastores querendo atualizar a Bíblia, de pastores e intelectuais e acadêmicos querendo ressignificar as Escrituras, e também de grupos querendo dar à Bíblia uma nova roupagem para que se encaixem aos seus pressupostos ideológicos. Ok? Quando nós olhamos, irmãos, e analisamos a interpretação bíblica correta, a hermenêutica, a exegese correta, irmãos, nós vemos que o próprio conceito de atualizar a Bíblia é um conceito exegeticamente incorreto. O próprio conceito de ressignificar a Bíblia é um conceito teoricamente, dogmaticamente incorreto. Por quê? A exegese, a arte da interpretação do texto bíblico, é uma arte de você extrair do texto o seu significado original, extrair do texto a sua ideia, a sua verdade, extrair objetivamente do texto o seu conteúdo. Então, na exegese, eu extraio do texto a sua verdade. Quando eu procuro ressignificar o texto bíblico, eu estou fazendo uma eisegese. Na eisegese, eu não estou querendo extrair a verdade do texto, mas eu estou querendo introduzir, eu estou querendo inserir uma verdade minha do leitor ao texto. Portanto, é um método de interpretação incorreto. Essas escolas, irmãos, que tentam ressignificar a Bíblia, relativizar as verdades bíblicas, elas buscam centrar o leitor como principal personagem da interpretação e não o conteúdo do texto, ok? Por isso, irmãos, a interpretação vai depender do leitor, a interpretação vai depender do contexto. A interpretação, pelas escolas de desconstrução da Bíblia, nunca será uma interpretação verdadeira, baseada na verdade, porque a verdade na mente deles muda de acordo com o leitor, de acordo com o contexto. Nós sabemos, como diz muito bem o pastor Hernandes Dias Lopes, que ler a Bíblia é um encontro entre dois mundos, um encontro entre o mundo do leitor e o encontro entre o mundo da Bíblia. Porém, este encontro entre dois mundos nos possibilita aprendermos a verdade bíblica. Eles não impossibilitam a apreensão objetiva da verdade contida nas Escrituras. Dando prosseguimento, irmãos, nós temos realmente, como o autor fala, um analfabetismo bíblico em muitos lugares. E nós devemos incentivar os nossos alunos a ler as Escrituras, a estudar as Escrituras, a garimpar as Escrituras para encontrar os tesouros nela contidos. Nós temos o conceito, então, da desconstrução da Bíblia. É um conceito pós-moderno, também chamado de pós-estruturalista. Esse conceito, irmãos, busca fazer o quê? Essa ideia de desconstrução, de pós-modernismo. Primeiro, é uma ideia que na sua raiz busca se contrapor ao cristianismo. É uma ideia que busca desconstruir as heranças culturais presentes nas Escrituras. E é uma ideia, meus irmãos, que ataca os conjuntos de valores e o conjunto ético-moral presente na Bíblia. O apóstolo Paulo já nos alertava sobre esses ataques à verdade. Lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nós temos um alerta, um pedido do apóstolo. Romanos 12, verso 1 e 2, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro, irmãos, que não são os padrões do mundo, não é a padronização segundo o mundo
que vai nos fazer viver a vontade de Deus, saber conhecer a vontade de Deus, prestar um culto racional. Mas é que nós nos deixemos transformar, que nós nos deixemos renovar a nossa mente. Nós temos, então, como pressupostos, irmãos, dessas escolas pós-modernas desconstrucionistas, a relativização da verdade. Se a interpretação depende do leitor, então a interpretação muda de acordo com o leitor. Se a interpretação muda de acordo com o leitor, portanto, não há uma verdade objetiva e absoluta no texto. O que há são várias percepções de diversos e diferentes leitores. Isso, irmãos, é um combate à própria verdade da Escritura. Isso vai contra a nossa concepção de que o Espírito Santo nos auxilia na interpretação da Bíblia e na apreensão das verdades do Evangelho. Isso gera o quê? Um relativismo moral e ético, porque os 10 mandamentos não são leis objetivas para eles. Os 10 mandamentos são leis que devem ser interpretadas, mandamentos que devem ser interpretadas de acordo com o leitor e com o texto. Portanto, podem ser qualquer coisa. Continuando, eles negam as verdades eternas e relativizam os pressupostos fundamentais das Escrituras Sagradas. Nós temos alguns exemplos. No Salmo 11, o salmista vai nos dar alguns exemplos. Salmo 11, leiam na versão King James Fiel, lá no verso 3, nós temos o seguinte: se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Então, irmãos, essa é a ideia maligna, essa é a ideia anticristã por trás da relativização da Bíblia. Minar os fundamentos. Para quê? Para limitar a ação do justo, para limitar a justiça de Deus, para prejudicar o reino de Deus. O texto de Isaías, capítulo 5, lá no verso 20, vai também nos dar uma noção dessa relativização da verdade. Por quê? Deus condena quem relativiza a verdade. Diz assim Isaías 5 e 20. Ai dos que chamam mal de bem, e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz, e luz por trevas, que colocam amargo por doce, e doce por amargo. Então, o que está na raiz dessa desconstrução da Bíblia? Qual é a sutileza? A sutileza é a relativização da ética e da moral bíblica. E aí nós temos o seguinte: para eles, as verdades eternas, elas não são a verdade absoluta, mas elas são subjugadas como apenas mais uma verdade entre tantas outras, mais um ponto de vista. Essa interpretação, ela é promovida, ela é pautada principalmente por aqueles que defendem o politicamente correto. O politicamente correto, irmãos, tem prejudicado nossas igrejas, tem prejudicado a interpretação que nós fazemos da Bíblia, porque sutilmente as ideias politicamente corretas vão adentrando nos meios cristãos e vão influenciando a nossa visão da verdade. Segundo os filósofos, o politicamente correto é uma linguagem neutra que evita estereótipos, é uma linguagem de correção política. Isto é uma linguagem que evita que as pessoas falem aquilo que as desagram. E se nós sabemos bem e aprendemos pelas Escrituras, uma coisa que o pecador não gosta é de ter o seu pecado apontado. Então, o que é o politicamente correto, irmãos? É um mecanismo de controle criado para limitar o discurso indesejado. É um mecanismo de controle criado para limitar o discurso bíblico. O filósofo Luiz Felipe Pondé vai definir o politicamente correto como uma ferramenta de controle e constrangimento para calar opiniões. Então, como que funciona? Para que serve o politicamente correto? Para calar a nossa opinião, para calar a verdade bíblica, para calar a Igreja de Deus. Esse politicamente correto, ele promove novos padrões. Ele promove novos padrões éticos de certo e errado. Ele aprova o que a Bíblia condena. Nós temos, irmãos, na ideia do politicamente correto, a tolerância. E o que é a tolerância na prática, queridos? A tolerância para alguém que pensa nos moldes do politicamente correto é tolerar
todos os que concordam com eles. Isso exclui os cristãos e as verdades bíblicas. Aqueles que não concordam com o politicamente correto são perseguidos por quem defende essas ideias. E é muito importante nós entendermos uma coisa. O politicamente correto e o progressismo em geral, eles usam a estratégia de imprimir uma imagem grotesca, uma imagem repugnante sobre os seus adversários. Então, quando nós, como cristãos, expressamos a nossa opinião dizendo que a Bíblia é verdade, que Jesus salvará, que o pecador, se não se arrepender, será condenado ao inferno, eles nos olham e eles imprimem em nós aquela imagem de alguém retrógrado, arcaico, intolerante, alguém repugnante, alguém que é um bárbaro, um incivilizado. Então, para eles, todos os que defendem os valores diferentes dos deles são pessoas bárbaras, não civilizadas, reacionários, e aí eles chegam até o ponto de dizer fascistas, ok? Nós não devemos permitir que tal discurso, que tal impressão seja colocada na sociedade e que principalmente adentre na igreja, irmãos. Os cristãos fundaram o mundo moderno, global e democrático. E aí, meus irmãos, nós temos o cristianismo sendo banido e virando uma contracultura. Este é um fenômeno que aconteceu durante a Idade Moderna, com a ascensão das universidades nos moldes que nós temos hoje. Nós temos a teologia, que era a matéria central da universidade, que era o coração da universidade. O que acontece com a teologia, irmãos? Ela é relegada aos porões da universidade. Ela é, inclusive, excluída de muitas universidades. Por quê? Porque a teologia se torna a louca da casa. Existe até um artigo muito relevante do pastor Jonas Madureira sobre isso. A teologia sendo tirada do seu trono de rainha das disciplinas e lançada aos porões da universidade, se tornando a louca da casa. Isso aconteceu com a teologia na era moderna. E hoje, na era pós-moderna, isso está acontecendo, irmãos, com a autoridade bíblica, com as escrituras, queridos. Os valores cristãos, o cristianismo, está sendo tirado de religião da sociedade ocidental e sendo relegado ao porão da sociedade ocidental. Sendo relegado como a louca da casa. O que virou a louca da casa no século XXI? A fé cristã. Para os pós-modernos, para os secularistas, para os progressistas, um cristão, ele é um louco, ele é um fanático. Nós devemos combater essas ideias. A Bíblia, irmãos, e esse outro evangelho que eles tentam propor, procura atualizar e ressignificar a Bíblia. Onde isso começou, queridos? Isso começou numa hermenêutica. Lembra que os irmãos lembram que eu falei da alta crítica, né? Numa hermenêutica das escrituras que se iniciou lá na escola de Tübingen, na Alemanha. Essa escola, irmãos, fundada ali no século XIX, na primeira metade do século XIX, ela tinha como princípio estabelecer um modo puramente histórico de compreender a Bíblia. Isto é, analisar a Bíblia como qualquer outro documento histórico, fazendo com que a Bíblia fosse, inclusive, passiva de especulações, passiva de um escrutínio que duvidasse da sua verdade. Tem um teólogo dessa escola chamado G.F. Strauss, que ele vai lançar um livro chamado A Vida de Jesus, em 1835. Nesse livro, irmãos, ele lança as bases para o que vai ser essa ideia de ressignificação da Bíblia. Nesse livro ele vai lançar uma hermenêutica que vai ser pautada por um princípio chamado antissobrenaturalismo radical. Antissobrenaturalismo radical. Pelo nome, os irmãos já percebem o que ele desejava com essa hermenêutica, com esse método de interpretação bíblica. Aqui, essa escola vai fazer o que, irmãos? Ela vai dizer que a Bíblia ela não tem uma harmonia, que a Bíblia, ela na verdade é o resultado de uma tensão, de um conflito presente nas páginas do Novo Testamento. Na mente deles, que conflito é esse? É um conflito entre o cristianismo judaico, original, primitivo, e o cristianismo helênico gentil, paulino. Então, na interpretação histórica deles, na interpretação antissobrenaturalista deles, a Bíblia é pautada não por uma harmonia, mas por uma tensão. Que tensão é essa?
a tensão entre Paulo e seus entusiastas e Pedro e seus entusiastas. E é sobre essa tensão, a partir desta tensão, que deve ser construído o edifício de interpretação bíblica, que devem ser propostas as ideias para interpretação bíblica. Claro, meus irmãos, esse método nega toda e qualquer ação sobrenatural de Deus na história ou nas escrituras. É um método puramente histórico. Este método, com o passar do tempo, vai gerar algumas interpretações, algumas proposições. Por exemplo, este método, baseado na escola do método histórico-crítico de interpretação das escrituras, ele vai dizer o seguinte: Gênesis 1 a 11 é um relato mitológico. Não aconteceu. Adão e Eva não existiram. Adão e Eva são símbolos, são representantes, são pessoas que representam a humanidade, mas eles não existiram de fato. Gênesis 1 e 11 é um relato mitológico para eles. Eles vão dizer, por exemplo, que existem alguns intérpretes vão dizer que existem 3 profetas Isaías, porque Isaías não poderia ter previsto a ascensão de Ciro. Então existe o primeiro Isaías e o segundo Isaías. Eles vão colocar em xeque diversas verdades e revelações propostas nas Escrituras. No nosso caso, o que nós devemos adotar, queridos? Nós devemos ser signatários do método histórico-gramatical, que é um método de interpretação bíblica, que ele vai considerar a revelação bíblica. Ele não ignorará a Bíblia como revelação divina. Para eles, do método histórico-crítico, que partem da ideia de que a Bíblia é apenas mais um livro que deve ser interpretado historicamente, nós temos o quê? Nós temos que o sentido original do texto perde a relevância. O que deve ser relevante? O sentido sociocultural do leitor. Então, o sentido sociocultural do leitor, ele transpõe a responsabilidade, a centralidade da escritura para o leitor. O leitor é o centro. Aqui no livro do Craig Blomberg, irmãos, A Introdução à Interpretação Bíblica, ele pontua que essa hermenêutica pós-moderna, pós-estruturalista, ela pode ser pautada pelos seguintes pressupostos. Primeiro, nenhuma religião ou cosmovisão contém a verdade absoluta. Segundo, a objetividade é impossível. Não se pode interpretar o texto bíblico objetivamente. Toda interpretação é viciada pelo intérprete. Então, é impossível conhecer o real significado do texto. Dentro dessa hermenêutica, nós temos outras escolas que vão se desdobrando. Eu gostaria de comentar algumas com os irmãos. A hermenêutica da desconstrução, que o autor inclusive cita na lição. Essa hermenêutica vai dizer que os próprios textos bíblicos se desconstroem ou se destroem. Eles não fazem afirmações absolutas para os leitores. O que eles querem dizer? Na Bíblia não há verdades absolutas. Na Bíblia só há textos que destroem a si mesmos. Nós temos o ramo da hermenêutica centrada no leitor, que eu já mencionei aqui, também chamada de crítica da estética da recepção. O que ele vai dizer? O sentido do texto é produto do leitor interagindo com o texto. Não existe um sentido objetivo no próprio texto. E aí nós podemos dar um exemplo da Idade Média, medieval, dessa interpretação bíblica, irmãos. No ano de 1095, um pouco antes do início das Cruzadas, o Papa Urbano II diz a tradição, ou a lenda, os irmãos decidam como vão tratar isso, mas o Papa Urbano II ele faz um discurso conclamando a igreja, conclamando os cristãos para invadirem a Palestina e recuperarem ela dos muçulmanos. E nesse discurso, o Papa é, em determinado momento, questionado por alguém que pergunta assim: o senhor Urbano II, Papa, com licença. E a pergunta é a seguinte: e aquele mandamento não matarás? Como é que nós vamos invadir a Palestina para matar pessoas se existe um mandamento? Não matarás. E o Papa propõe uma hermenêutica da crítica da estética da recepção. E ele vai dizer o seguinte: não matarás se refere apenas aos cristãos. Nós podemos matar pagãos. E aí se iniciam uma leva de cruzadas contra o Oriente Médio.
Então nós temos aqui uma interpretação enviesada e incorreta da Bíblia. Dentro disso, nós temos uma abordagem histórico-social da Bíblia, também chamada de sociocientífica, que vai desembocar em algumas hermenêuticas, em algumas interpretações bíblicas anticristãs. Quais são elas? Primeira, hermenêutica da libertação, a hermenêutica marxista, irmãos. Hermenêutica que interpreta a Bíblia de acordo com a luta de classes. É uma hermenêutica anticristã. Segunda, hermenêutica feminista. É uma hermenêutica que interpreta a Bíblia segundo a oposição entre macho e fêmea, entre homem e mulher, que de acordo com as escrituras são complementares. Terceira, hermenêutica LGBT. Uma hermenêutica que interpreta a Bíblia segundo os parâmetros LGBTQIA+, e todas essas siglas, que tiram a ideia de um pecado nas práticas homossexuais, que é uma coisa clara nos escritos bíblicos. E, por fim, a última, a hermenêutica negra, que interpreta a Bíblia, impõe sobre a Bíblia interpretações baseadas no conflito racial que nós temos, principalmente no século XX e XXI, no mundo. Para finalizar, meus queridos, eu gostaria de comentar com os irmãos a Bíblia, sempre atual, palavra de Deus. Como é que nós combatemos essas ideias, irmãos? Primeiro, afirmando a verdade. A Bíblia é atual porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais fica desatualizada. Por isso é, inclusive, um erro falar que a Bíblia se renova a cada dia. Porque para se renovar, algo precisa ficar velho. A Bíblia não fica velha. Ela é nova a cada dia. Ela permanece nova para sempre, atual. Nós temos um texto muito interessante de 2 Pedro, capítulo 1. Neste texto, irmãos, o apóstolo Pedro vai nos dar um argumento muito importante para a defesa da Bíblia como palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ler com os irmãos do verso 16 em diante, que diz o seguinte: porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando lhe veio uma voz magnífica: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz brilha em um local escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da manhã surja em vossos corações. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que ele está dizendo, irmãos? Ele está quebrando o argumento de que a interpretação depende do leitor. Não pode depender do leitor, porque não é de particular interpretação. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Então nós devemos ter alguns procedimentos, concordar, reafirmar a origem divina das Escrituras, a origem absoluta. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, porque ela tem origem na revelação e na inspiração divina. Um dos argumentos que os filósofos usam contra nós, irmãos, é o argumento autorreferencial. Este é um argumento filosófico que só é válido em uma situação, na situação que nós utilizamos. O argumento autorreferencial vai dizer o seguinte: uma afirmação ou uma pessoa não pode se garantir em si mesmo. Isto é, eu não posso dizer assim, X é verdade. Qual é a evidência de que X é verdade? Porque eu disse. Isso é um argumento falso para nós, homens. Mas para Deus este é um argumento verdadeiro. Por quê? Nós, homens, precisamos nos alinhar a uma autoridade maior, para que esta autoridade maior referende o nosso argumento. Então, eu digo assim,
X é verdade. Por quê? Porque há evidências de que X é verdade. Então a evidência física, o fato, ele vai dar validade ao meu argumento. Porém, irmãos, Deus é o ser absoluto do universo. Não existe nada maior do que Deus para que Deus possa buscar autoridade. Portanto, a verdade de Deus é validada em si mesmo. Eles dizem assim: vocês não podem afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Porém, quando nós entendemos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos que não existe outro livro com autoridade maior do que a Bíblia. Portanto, a autoridade da Bíblia não pode ser validada em outro livro, em outra escritura, em qualquer outro lugar fora da Bíblia. Quem pode validar a autoridade da Bíblia? A própria Bíblia. Quem pode validar a autoridade da palavra de Deus? O próprio Deus. Por isso que o apóstolo Pedro diz que os homens falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Para Deus não existe uma instância maior. Então, quem valida a autoridade de Deus? O próprio Deus. Eu não posso validar a minha própria autoridade. Mas Deus pode e deve validar a sua própria autoridade, porque Ele é a maior autoridade que existe. Este é chamado de argumento autorreferencial. Os irmãos se lembram? Quando Deus fez uma promessa a Abraão, ele jura por quem? Por si mesmo. Por que Deus jura por si mesmo? Porque não havia alguém maior para Deus jurar. Então ele jura por si mesmo. Deus confirma sua autoridade absoluta. Tudo bem, meus irmãos? E essa ideia, irmãos, de ressignificar a Bíblia parte de erros teológicos gravíssimos. Nós devemos rejeitá-las. Nós devemos ter as pessoas que defendem a ressignificação da Bíblia, a atualização da Bíblia, como falsos profetas, como falsos crentes. Nós devemos estar firmados na palavra de Deus, na autoridade bíblica, confirmada pelo próprio Deus. Não existe autoridade maior, e é nessa autoridade que nós devemos nos fixar. Nós defendemos a Bíblia porque ela é a verdade. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por tudo. Fiquem na paz de Jesus. Amém.